Que bicho é esse? Tem um bicho aqui, não tem? Será que é um ratão? Olá a todos. Vamos começar aqui a falar sobre algumas notícias. E para a primeira notícia, eu vou trazer aqui uma notícia que eu achei assim muito engraçada, né? Porque agora há poucos dias falaram sobre mais um problema ambiental gigantesco, que será o fim da corrente do Atlântico, da corrente do Golfo. Quem é da minha geração já ouviu falar de muita coisa, né, relacionada ao clima. Nossa, é tanta coisa, não sei nem como nós estamos vivos até hoje. Só para enumerar essas coisas. Bom, na década de 30, 40, era o risco da desertificação. Aí o mundo estava sofrendo uma possível desertificação. E eu acho que não virou tudo deserto, não. Beleza. Depois vieram as chuvas ácidas. As chuvas ácidas que, estragariam tudo e acabariam com o solo. Aí as pessoas falam, será que é chuva ácida? Do tipo que corrói pessoas e tal. E aí nos explicavam a teoria da chuva ácida por meio de ensinos voltados à acidez da água, quando ela é ácida, quando ela é básica, enfim, esse tipo de coisa. Passamos por isso, estamos aqui ainda. Depois a teoria do aquecimento global. Aí na teoria do aquecimento global, ao longo de toda a costa do mundo, em vários lugares próximos a centros de pesquisa, foram colocados réguas e coisas do tipo, né, para falar um pouquinho do possível, para tentar documentar a possível elevação do nível do mar. Aí veio outro problema, aquecimento global, aqueceu tanto, né? Então agora o que vai acontecer é aumentar o nível do mar. E desde os anos 70, mesma coisa. Alguns relatam até diminuição. Interessante. Depois, o buraco na camada de ozônio. Esse foi um dos últimos, né? O buraco na camada de ozônio. Tem um buraco aí na camada de ozônio, que ninguém sabe muito bem onde ele está, que já estava, sendo causado por gás de geladeira e agora é por peido de vaca. Tem um tal no buraco aí, alguns dizem que ele está sobre a Europa, está sobre o Atlântico, é um buraco. Mais uma teoria que tá difícil, né? Difícil de engolir. Muito complicado ver que essas teorias elas surgem e elas caem muito rápido e não passam de meras teorias. Agora surgiu a teoria do fim da corrente do Golfo. Por conta de toda a influência humana, poluição e tudo, a corrente que leva água quente, passando ali pelo Golfo, passando pelo Caribe e depois atravessando o Atlântico em direção à Europa, voltando aos Estados Unidos e descendo, né, já aí numa situação de estar mais fria, né, deixaria de aquecer a Europa. E aí nós teríamos aqui então um problema com o clima, que o clima ficaria muito maluco. Aí eu lembro do tal do El Niño e La Nina, que também, olha, o El Niño vai se atrasar. Houveram muitas narrativas desse tipo também no passado. E outros muitos ditos efeitos ou problemas da década com a questão da natureza. Veja bem, eu não estou dizendo que não existe problema com a natureza, tá? Existe, mas o planeta já foi mais quente do que é hoje. Não tem como que aquecimento global é agora, não, já foi mais quente. O Império Romano diz que o planeta era mais quente do que é hoje. E que agora nós estaríamos caminhando para um problema de esfriamento global. Por que esfriamento global? Porque é um ciclo. A Terra passa por ciclos. Nós estaremos entrando num ciclo de esfriamento. Só que eles não podem perder a narrativa.
não podem perder a narrativa. Então eles vão tentar dizer que esse é um problema do Golfo do Atlântico, das correntes do Golfo e do Atlântico, para tentar emplacar mais algumas medidas governamentais que vão afetar diretamente você e o seu futuro, mediante a essa ideia de que nós temos que preservar a natureza. Veja bem, a natureza, assim como o ser humano, se corrompeu no passado. O ser humano foi criado junto à natureza para conservar a natureza. E todos vão pagar pelo que aconteceu no passado, o pecado. E se você não acredita na Bíblia, então eu tenho uma notícia para você pior, porque você não acredita que terá uma salvação. Então a notícia pior é o seguinte: imagina um navio. Talvez você não conheça de barco e navios, mas imagina um navio. O navio, ele demora muito a pegar velocidade e ele começa a cortar as águas. Se você quiser parar um navio, você precisa de uma distância muito grande e muita força contrária. É impossível parar um navio instantaneamente. O clima também é assim. É impossível mudar o clima instantaneamente. Você vai começar a fazer coisas agora para que no futuro, mas não futuro próximo, um futuro muito distante, tudo que você fez hoje seja de certa forma apagado do planeta, apagado da natureza, toda a sua emissão de carbono e essas coisas. Só que você tem um problema muito grande, porque nós temos aí centenas de anos no passado onde ninguém fazia isso. E será impossível para a nossa geração corrigir isso. É impossível retribuir à natureza tudo o que ela nos deu, ou tudo que nós tiramos dela, por meio de poluição, seja lá o que for. O esforço é gigantesco. E para nós que acreditamos na palavra de Deus, é impossível. Porque tudo se corrompeu. Então, seria como lutar contra algo impossível. Não se faz. E para quem não acredita na Bíblia, é como você tentar parar um navio. Só que não botando o motor no reverso, colocando esse motor numa marcha lenta. Porque ninguém parou de poluir. Então não tem como mudar. Tendo visto isso tudo, eu posso afirmar que se todos nós largássemos a vida na cidade, voltássemos ao campo, não consumíssemos, não viéssemos a consumir produtos industrializados, abandonássemos os carros e voltássemos às nossas origens tribais, ainda assim seria impossível. Impossível mudar a realidade. Porque ainda assim estaremos cooperando para esse tal aquecimento global. Não resta muito a fazer, né? No passado, em Nova York, antes do carro se popularizar, eles tinham um problema muito grande com fezes de cavalo. E eles não sabiam como lidar com fezes de cavalo. O que ajudou a cidade a resolver esse problema foi a tecnologia, os carros. E agora, né, nossos tempos, o problema seria então o poluente gerado por esses carros. E aí, você provavelmente teria que investir em tecnologia para mudar isso e não abandonar isso. Ninguém cogitava lá no passado abandonar os cavalos e os meios de transporte. Eles cogitaram aperfeiçoar o método de vida e adotar o carro. Hoje ninguém leva a sério a ideia de diminuir a poluição mundial, sei lá, adotando ESG e essas bobagens de compra e venda de carbono, de cotas de carbono. Ninguém leva isso a sério. O que nós precisamos é de inventividade. E ainda assim, nós não vamos conseguir parar de poluir. É impossível. Então, eles vão vir com mais essa lorota para cima de vocês e vão provavelmente falar que é preciso salvar a natureza da intervenção humana e por isso precisamos agora de um fundo global para salvar a corrente do Atlântico ou para salvar o clima. No fim, eles vão criar uma instituição para cuidar disso, mais uma, ou acrescentar mais essa pauta em uma instituição já existente e o fim todo mundo já sabe, né? Eles vão meter a mão no seu bolso, mais uma vez. Bom, eu gostaria também de deixar aqui uma palavra então, bíblica,
em Isaías 24:5. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Pronto, simples. A terra está contaminada, porque nós erramos. E vamos continuar contaminando a terra, porque nós seguimos persistindo no erro. Espero que tenha sido de bom proveito para todos e que Deus vos abençoe. Para de filmar.